Fala galera, Gabriel da Faculdade V2, hoje com mais um vídeo no qual nós vamos tratar da ferramenta mais importante para os desenvolvedores web, que é o navegador de internet, beleza? Para quem não conhece, o navegador de internet é a ferramenta que é utilizada quando você quer acessar um site, ver o conteúdo, interagir naquele site, seja ele um site simples, institucional, ou uma ferramenta mais complexa como um site de chamadas ao vivo, ou até mesmo jogos online, beleza? Então, como eu disse, os navegadores são a ferramenta principal do desenvolvedor web porque é a partir dele que nós disponibilizamos para as pessoas os nossos programas, as nossas ferramentas, os nossos apps, tudo que o desenvolvedor web faz, de certa forma, ele está relacionado com o navegador da internet, tá bom? Então, nada mais justo para você que quer começar a desenvolver, que quer começar a entrar um pouco nessa área de desenvolvimento web, aprender as linguagens HTML, CSS, JavaScript, entre outras, nada mais justo que você entenda o funcionamento, um pouquinho do funcionamento por trás dos navegadores mais modernos, tá bom? Então, esse vídeo é um pouco técnico, espero que você goste, fica aí, acompanha até o fim do vídeo e depois deixa sua opinião, não esquece de dar um se inscrever e clicar no like deste vídeo, beleza? Então vamos começar, vamos falar um pouco sobre os navegadores. Bom, galera, vamos começar aqui então a entender um pouco mais dos navegadores. Os navegadores modernos, eles são compostos de diversos processos e quando eu falo de processo, ele é como se fosse um mini programa que é executado dentro do seu sistema operacional, tá bom? Então os navegadores mais modernos como o Chrome, o Safari e o Firefox, eles na verdade são diversos programas que atuam em conjunto para exibir as páginas web para você, tá bom? Então, como eu disse, por serem diversos processos, eles têm diversas funcionalidades, tá bom? E a gente vai separar um pouco dos processos e explicar cada um deles. Então, o primeiro processo do navegador, a gente pode chamar esse processo de User Interface, ou interface do usuário. Então, quando você abre o Chrome, tem aquela barrinha de navegação, tem um botão para recarregar, tem um botão de voltar ou de avançar a uma página que você já visitou. E tem também outras opções de settings e outras coisas ali, tá bom? Então, tem um processo específico para lidar com a interface de usuário do navegador e é muito importante que esse processo seja separado dos outros, porque caso você tenha alguma página ou você tenha algum problema no navegador que torne ele não esteja respondendo às ações, é a partir dessa separação que você consegue encerrar esse processo e matar os outros processos em sequência, tá bom? Além da interface de usuário, a gente tem o motor do browser, né? Então, o motor que envia os dados para cada aba. Então, quando você tem diversas abas, vamos supor que eu estou navegando ali no meu navegador, eu abro uma nova aba e eu quero digitar um novo site, um novo endereço. Esse motor é o responsável por operar essa pesquisa e direcionar todos os esforços para os outros processos, tá bom? Então, esse Browser Engine, ou motor de browser, motor de busca, é um motor, não confundir aqui com o motor de busca tipo Google, tá bom? Mas é um motor que permite com que todas as outras funcionalidades do navegador operem normalmente, beleza? Além do Browser Engine, a gente tem o Rendering Engine, que é um motor de renderização, e esse motor é muito importante também porque é graças ao trabalho desse processo que as informações são apresentadas na tela do usuário, beleza? Então, essa Rendering Engine é responsável por pegar todo aquele código, o HTML, CSS e JavaScript, e transformar ele em uma experiência visível para o usuário, tá bom? Todos esses três processos utilizam outros processos, tá? Processos acessórios, mas que são tão importantes quanto esses três, que é o processo de networking, o processo do motor JavaScript, né? Como a linguagem JavaScript é uma linguagem que ela precisa ser traduzida ali para dar funcionalidade, para dar interatividade a nossa web page. A gente tem um motor específico para isso. A gente tem um motor específico para trabalhar com o back-end da interface. Então, todos os dados que estão rodando ali, de certa forma visuais para o usuário, tem um back-end responsável por isso. E a gente tem também uma engine de dados que salva informações na sua máquina, como por exemplo informações de cookies, ou informações de IndexedDB, ou outros dados, beleza? Então, todos esses processos, esses 7 processos aqui, são os processos considerados principais, vamos dizer assim, de um navegador, e todos eles trabalham em conjunto para promover essa experiência, tá?
Então, pensando bem, a gente tem a interface de usuário, que é a carinha do nosso navegador ali, toda a parte que não é a página, tá bom? Não pode confundir a interface do usuário com a página web. A interface de usuário é mais ali barra de pesquisa e etc. O motor de busca, o Browser Engine, que é responsável por monitorar e por executar as tarefas relacionadas às buscas de websites, às requisições e trazer esses dados para a Rendering Engine, que vai exibir essas informações na tela, tá bom? E acessório ao Browser Engine, a gente tem os processos de networking, que fazem todas as buscas, né? Toda a parte relacionada às requisições e à utilização do browser com a internet, está relacionada a esse processo de networking. A engine JavaScript para compilação de código JavaScript e o backend do UI para tratativas de informações que vão ser exibidas na tela e Data Engine, que é o motor responsável por salvar, por acessar informações no disco através do sistema operacional, beleza? Então, conhecidos os processos, vamos ver um pouco mais de como o workflow do usuário no navegador, como esse workflow funciona por trás dos panos, beleza? Então, vamos supor que eu vou lá e digito https://www.example.com, ou posso digitar aqui qualquer outro site, por exemplo, google.com, tá bom? Quando eu faço essa digitação e dou uma busca, o que acontece? O primeiro passo chama-se DNS Lookup, ok? O que é esse DNS Lookup? Quando a gente digita um nome como esse, google.com ou youtube.com ou qualquer outro site que você digitar, esse não é propriamente dito o endereço do servidor na internet, tá bom? Esse é apenas um nome pelo qual ele é conhecido. Você pode falar que você mora em determinada rua ou em determinada avenida, mas se você falar, não der o seu endereço completo, fica impossível saber exatamente onde você mora e fica impossível entregar uma carta até você. Então é muito importante que esse DNS, esse apelido, vamos dizer assim, esteja relacionado ao seu endereço de fato, que é o IP. Então, quando você digita um DNS, você digita ali um domínio, um site que você quer acessar, alguém tem que fazer essa busca por trás, descobrir qual é o IP relacionado àquele nome, ok? E trazer esse IP para você. E o serviço que faz isso é esse DNS Lookup. Esse DNS Lookup não é necessariamente um serviço do navegador, tá bom? Ele é um serviço que está muito mais relacionado com o seu provedor de internet e com toda a infraestrutura por trás. Então, o navegador ele faz a requisição via internet, e o seu provedor de internet procura em name servers que ele conhece por endereços IP que batam com o domínio que você pesquisou. E aí ele retorna o endereço IP para você. Mas por que o endereço IP é tão importante? Bom, como eu disse, só é possível abrir um canal de comunicação, como eu disse no exemplo da carta, só é possível que as pessoas recebam cartas se elas passarem o endereço correto delas. Se elas passarem o endereço incompleto, a carta nunca vai chegar. E a mesma coisa aqui, tá bom? Com uma conexão à internet, quando você acessa um site, você precisa estabelecer uma conexão entre o seu computador e o servidor que está enviando os dados para sua máquina. Então, para você estabelecer essa conexão, é necessário o IP. Beleza? Uma vez com o IP em mãos, a gente consegue enviar uma requisição HTTP. E essa requisição HTTP vai chegar até o nosso servidor. Beleza? Então, resumindo, digitamos o nosso domínio, certo? Digitamos ali o nome do site. Ele passa por um servidor de busca de nomes, tá bom? Um servidor que vai lá relacionar esse nome digitado com esse IP e vai retornar para o navegador esse IP, para a nossa máquina, para o nosso cliente, beleza? Com o IP em mãos, a gente consegue estabelecer uma série de conexões TCP, protegida por TLS ou por qualquer outro mecanismo de proteção, tá bom? No caso de HTTPS. E com a conexão TCP estabelecida, a gente consegue enviar a nossa primeira requisição. E essa requisição, muitas vezes, é solicitando um arquivo HTML. Tá bom? Então, a gente, estabelecida a conexão com o servidor, o navegador solicita ao servidor o arquivo HTML que ele está buscando. Beleza? Ótimo. E o servidor? O que o servidor faz? Bom, o servidor devolve para o cliente algumas informações. Então, ele recebe uma pergunta, né? Recebe uma requisição HTTP e devolve uma resposta HTTP. Tá bom? No caso de uma resposta bem sucedida, ela vai ter o código 200 escrito OK e algumas informações. Nesse caso, no exemplo desse PPT,
ele é o próprio conteúdo HTML. Então ele está devolvendo um arquivo, pode ser o nome index.html, ok? Ou index.html. Legal, agora a gente tem o conteúdo, a gente tem uma resposta bem sucedida, encontramos o servidor devolveu para a gente os dados, e agora a gente consegue trabalhar com isso. Legal, agora que o navegador tem as informações do HTML em mãos, ele precisa trabalhar com algumas coisas. E o primeiro trabalho que o navegador tem para renderizar, para exibir as informações na nossa interface ali no nosso computador é fazer uma tratativa desse HTML e converter os elementos HTML em DOM. E para isso ele utiliza um parser. E esse parser, o trabalho desse parser é puramente converter esse texto HTML em uma estrutura de árvore com os elementos do DOM, tá bom? Se você não sabe o que é o DOM é uma estrutura de árvores onde cada nódulo corresponde a um elemento HTML, a um elemento textual, e ele serve para organizar a renderização, organizar o acesso aos elementos que estão disponíveis, que estão dispostos na tela do usuário, beleza? Além do DOM parser, o navegador também utiliza uma outra ferramenta-chave, que é o Preload Scanner, beleza? E o que esse Preload Scanner faz? Vamos imaginar que o navegador, o processo principal, ele está lendo o nosso HTML, certo? Dentro do nosso HTML a gente tem hipertexto, ok? Mas a gente tem também imagens, vídeos, outras fontes, temos arquivo JavaScript, temos outros dados, outras informações que precisam ser carregados ou do mesmo servidor ou de outros servidores, tá bom? E o papel do Preload Scanner é, enquanto a árvore DOM está sendo montada, como ela demora um certo tempo, o Preload Scanner, o papel dele é varrer tudo rapidamente e ver quais outros recursos eu preciso carregar via internet. Quais outras requisições HTTP precisam ser feitas para que a minha página carregue completamente. Isso ganha muito tempo. Se a gente tivesse que esperar todo o DOM, toda a estrutura fosse parseada, digamos assim, para poder enviar as requisições, ou se as requisições fossem enviadas apenas no momento em que elas fossem descobertas que são necessárias, isso tomaria muito tempo. Então o Preload Scanner ele já faz esse scan, já vê quais recursos precisam ser carregados e já pede para o servidor, talvez da mesma requisição HTTP, ou se necessário ele abre outras requisições, abre outras conexões TCP e retorna essas informações para o navegador, tá bom? Então é muito possível que enquanto você está parseando, enquanto o navegador está traduzindo as informações do texto HTML em DOM, ele já terminou de carregar as outras informações necessárias, beleza? Quando a conexão da internet é muito boa, as imagens carregam instantaneamente e quando as conexões não são muito boas, as imagens demoram um pouquinho para carregar, tá bom? Não só imagens, mas outros conteúdos informacionais ali, beleza? E por último, a gente tem também o CSS Parser, ok? E esse parser, a função dele é como o próprio nome diz, ele recebe arquivos CSS e converte CSS. É uma estrutura de árvores também, ok? Que é chamada de CSS-ON, imitando o DOM ali, mas no lugar do D é CSS. E esse CSS-ON, ele pode ser utilizado, na verdade ele é utilizado para dar o estilo, para dar cor, para pintar o nosso site, beleza? E o arquivo HTML. Legal, então essas três estruturas são responsáveis por receber a response, né, a resposta do servidor, e converter essa resposta em um conteúdo que pode ser apresentado para o usuário. Legal, né? Com tudo isso funcionando, com tudo isso dando certo, a gente tem estilização na etapa de renderização, né? Então agora a gente tem a estilização do nosso site funcionando, a gente tem o layout do nosso site funcionando, e a gente tem a pintura do nosso site funcionando. E com todos esses três elementos operando corretamente, a renderização deles vai ser um sucesso e a gente vai poder ver a nossa interface bonitinha ali. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resumida geral de como os navegadores funcionam. Espero que vocês tenham tirado alguma informação importante. Se você gostou, clica aí no gostei mais uma vez, se inscreva no nosso canal para ajudar a gente, ajuda muito. E também deixa um comentário, explica pra gente aí se você não entendeu alguma coisa ou se você gostaria de acrescentar algum ponto e a gente vai responder. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima.